Bom dia, como vão todos vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Não tão bem como eu gostaria de estar, mas, enfim, fazendo a obra do Senhor, cada dia buscando sempre a presença, a face do Senhor. Assim devemos fazer, buscar sempre a face do Senhor. Buscar a presença do Espírito Santo, Paráclitos, todos os dias das nossas vidas. Pedirmos perdão pelos nossos pecados, porque todos nós somos falhos. A Bíblia diz que não há um só justo que não peque, né? Todos nós, todo ser humano, embora não vivamos, o pecado não habita mais em nós quando nós confessamos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, vivo, é o único Deus, o único mediador entre Deus e os homens. E não só cremos em pensamento, mas também confessamos com os nossos lábios diante dos homens, porque assim Ele nos ensina a fazer, nos ordenou. Como está escrito em Mateus 10:32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai que está nos céus. Essa pessoa é salva. Mas qualquer, o versículo 33, ainda do capítulo 10 de Mateus, diz assim, está escrito, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei ao Pai. Então, ninguém pode negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vivo, e que veio com um propósito para salvar a humanidade. E todo aquele que quer tomar posse da bondade, do presente de Deus, que é a graça, e a graça é um favor imerecido ao ser humano, mas é um presente de Deus e está disponível para mim, para você, para qualquer ser humano. Basta que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus, reconhecendo, crendo e confessando que Ele é o Salvador, o único Deus verdadeiro, porque a vida eterna é esta. Está escrito em João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o Senhor. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti só. Quando Ele disse a Ti só, como o único Deus, não tem divisões, não tem medianeira, não tem outro Salvador, não tem outro Deus verdadeiro. Conheçam a Ti só. O versículo diz, está escrito assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, como o único Deus verdadeiro, aquele que... E a Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. Quem enviou? O próprio Deus, o nosso Criador. Ele deu o seu próprio Filho em prova de redenção, expiação pelos nossos pecados, o pecado da humanidade. E o castigo que traz a paz estava sobre Ele. Basta você ler o capítulo 53 de Isaías, fala de toda a trajetória do Senhor, que Ele foi levado como uma ovelha muda pelos tosquiadores, e através das suas pisaduras, seus sofrimentos, nós somos sarados. Todo aquele que toma posse do sacrifício que Jesus fez na cruz, toma posse da graça. Quem confessa, porque Jesus diz, muitos por aí me honram. Jesus diz, muitos me honram, ou me honrarão com os lábios, mas o seu coração, no mais íntimo dele, está longe de mim. Então, quem é que ama a Deus? É aquele que ama a sua palavra. Ele diz que é aquele que confessa com os lábios. Porque ele disse, ao saber, está escrito em Romanos 10:9. E o 10, ele fala que com a boca nós confessamos. E com o coração, nós somos justificados quando confessamos e cremos
que Deus o ressuscitou dos mortos, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe medianeira, não existe, como muitos por aí colocam a sua fé em ídolos, em deuses estranhos. Amados, tem até quem crê. Olha, eu pregando a palavra de Deus, Deus me usando, eu ouço cada coisa tão... Ah, meu Deus, que tem gente que põe a sua fé em bonecos de idolatria, objetos. Ah, eu vou usar isso aqui porque isso aqui vai limpar a minha casa. Eu vou usar isso aqui porque a minha fé está nisso, em patuá, em ídolos. Nem na própria imagem de Nossa Senhora, que eles chamam de Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus. Amados, Maria, ela sempre será a mãe de Jesus. Ela foi agraciada por Deus, porque Deus encontrou virtude. Gente, não preste atenção na zoada que tem em volta do vídeo. Foquem na mensagem, tá certo? Porque eu moro no lugar, e assim todo lugar tem zoada. Então, não dê ouvidos à zoada que está por fora do vídeo, tá? Que soa no som do campo do vídeo. Preste atenção na mensagem de Deus, porque é o próprio Espírito Santo que fala convosco agora. Então, nós sabemos que pela fé, mediante a fé no Deus vivo, todo-poderoso, é que somos salvos pela graça. Onde está escrito isso, irmã? Está em Efésios 2, 8, 9. Que é dom de Deus, para que nenhum mortal se vanglorie. Então, é através da graça, o sacrifício de Jesus. Existem doutrinas por aí que ensinam que a pessoa, através da caridade, a pessoa tem a salvação pelas boas obras. Gente, assim como está escrito em Jeremias 17:10, que o Senhor sonda, esquadrinha nossos corações, prova os nossos pensamentos para dar a cada um de acordo com o caminho que ele trilha, de acordo com os frutos das ações. Então, as obras, elas fazem parte. O Senhor quer que nós tenhamos amor ao próximo, façamos bondades, caridades, sim, também. Mas não é isso, não é a boa obra que vai fazer alguém ser salvo. Nós somos salvos exclusivamente pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela graça. É o favor imerecido, é o presente de Deus, é dom de Deus ao homem, ou melhor, aos homens. Então, todo aquele que confessa, que crê e confessa que Jesus é o único Salvador, Filho de Deus vivo, e através dele nós somos, aquele que confessa, que segue a ele, é salvo. Então, quando acontece, porque a enfermidade muitas vezes vem, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com isso nós sabemos que ele nos encoraja a perseverarmos na fé, e ele nos cura, né? Cura aquele que está acometido por alguma enfermidade. Então, a enfermidade muitas vezes vem para o ímpio e para o justo. A bênção vem para o ímpio e para o justo. Senhor abençoa aquele que ele quer. Então, amados, nós devemos, todo ser humano, crer e confessar que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo, e que veio com esse propósito para salvar a humanidade. Mas só toma posse da graça aquele que confessa e segue a ele. Jesus diz lá em Lucas, está escrito assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Todos nós temos uma cruz a carregar nessa terra, não é? Ninguém fica imune a isso. O Senhor, ele também carregou a cruz, não é? Até chegar à consumação dos fatos do propósito dele, ele passou por muitas coisas, muitas aflições, não é? Muitos sofrimentos, e o Senhor, ele venceu a morte. Né? E o diabo, ele muitas vezes ele fez tentações
né? Até no deserto, como está escrito em Mateus 4:4. Gente, é interessante. Quando a gente vai pregar a palavra de Deus, a gente se programa em dar uma palavra e Jesus na hora muda muitas coisas, né? Ele está me dando palavras aqui que eu não tinha me programado para falar, versículos, mas assim ele faz. Ele diz que nós falaríamos aquilo que ele ia ensinar, aquilo que ele coloca em nossa boca, nossos lábios, nosso pensamento. Então, Jesus, no deserto, ele passou por muitas tentações. O diabo, ele sabia que Jesus tinha um propósito a cumprir. E ele fez de tudo para que Jesus insinuou que se Jesus adorasse a ele, imagina, Jesus adorar o diabo, adorar Satanás, que se ele se curvasse a ele, primeiro ele foi pela tentação da fome que Jesus estava, né? Ele disse assim, que pega essas pedras, transforma-as em pães, porque sabia que Jesus estava com fome, né? 40 dias no deserto, 40 noites, então ele queria que o Senhor transformasse aquelas pedras, né? Foi uma tentação ou não foi? Olhar para aquelas pedras, ele poderia transformá-las. O Senhor pode fazer todas as coisas que ele queira. Então, ele olhou para aquelas pedras e ele foi uma tentação, mas ele superou, ultrapassou todas as tentações. Ele teve uma hora que ele disse assim, se me curvares, eu te darei o reino dos céus, eu te darei todo o meu poder, né? Manifestarei toda a minha, no pensamento dele, né? A glória dele, né? Os poderes dele faria, e poder esse que foi concedido pelo próprio Deus, né? Porque o Senhor, ele era um querubim. Se você ler Ezequiel 28:14, ele se corrompeu pela inveja, né? Pela inveja, porque ele queria ser Deus, ele queria um trono. Então, ele fez de tudo para que o Senhor, ele desobedecesse, não cumprisse o que estava determinado pelo Pai. Então, ele fez de tudo. Ele disse que se o Senhor se curvasse, teve uma hora que ele ensinou, ele sugeriu que o Senhor se jogasse, suicidasse ali, porque ele assim fazendo, ele não cumpriria o propósito que o Pai determinou para que ele fizesse. Então, assim, amado, até hoje, o Satanás não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele é um enganador, ele é um trapaceiro, ele é acusador, não é? E muitas das vezes o Senhor fala nas suas escrituras que nós devemos estar vigilantes, que ele brama ao nosso redor, procurando a quem tragar. Ele é mentiroso, não é? A gente às vezes cai em cilada, não porque nós queiramos, mas às vezes a gente confia em quem não deve confiar, né? E hoje ele me deu um versículo, um salmo, o Salmo 101, que fala muitas coisas verdadeiras que nós devemos atentar, porque no mundo, como o Senhor disse que nós passaríamos por muitas aflições, mas o justo passaria por muita aflição, mas ele nos livraria de todas elas. E dentre essas aflições também enganação, gente. Teve gente por aí que me prometeu coisas, e assim eu acho que ele faz com muita gente, e me prometeu, e mentiu, e vive mentindo até hoje. Vive mentindo até hoje. Existem muitos servos de Deus verdadeiros, filhos do Senhor, do Deus vivo verdadeiro, sim, que trabalham em prol do bem, sim, mas existem também os falsos profetas, os falsos mestres, as falsas doutrinas, como está escrito em 1 Timóteo 4, que o Senhor disse que nós deveríamos ficarmos vigilantes, porque haveria muitos falsos profetas, muitas falsas doutrinas, que querem levar a pessoa a caminhos que não há salvação naquele caminho, dizendo que através de passes, através de espíritos enganadores, né, que muitas vezes a pessoa vai em determinados lugares, diz que é através da caridade, querendo anular com isso o sacrifício de Jesus na cruz. Amados, todos são salvos se creem e confessarem e seguirem Jesus.
Jesus disse, se com a boca, se com os lábios confessar que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, essa pessoa é salva. Então não existe, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Não existe outro caminho, não existe atalhos, não existe vãs doutrinas que te levem à salvação da tua alma. O Senhor, Ele não quer que você peça, não faça petições, nem a própria mãe dele. Como Jesus tinha me lembrado aqui para falar, Maria, ela foi agraciada. Porque você sempre fala nessa parte, Edilene? Porque ainda existem muitos que estão presos em tradições. Eu muitas vezes, onde eu chego eu prego a palavra de Deus, mas dentro do metrô eu sempre faço essa evangelização e sempre tem alguém, uma ou outra, com a camisa de Maria e diz assim, briga, sabe? É aquela... Insiste. Mesmo você orientando, insiste. Por quê? Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está escrito em João 8,36. E o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Enquanto a pessoa está presa a essas tradições, ela não quer enxergar a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um versículo, um capítulo e versículo, em João 14,6, muito esclarecedor. Mas muitos estão presos em tradições. Então, muitos são presos como muitos por aí, Padim, Padre Cícero, a Maria, a João, a José, a Santo Expedito, São Judas Tadeu. Eu, outrora, há muitos anos atrás, há uns 23 anos atrás, eu mandava imprimir aqueles panfletozinhos. Por quê? Mas Jesus já sabia o quanto eu o amava. E assim é com pessoas que estão presas a tradições. Ele sabe o amor que aquela pessoa tem a Deus. Então ele trabalha em prol da salvação de cada um de nós. Então ele usa seus mensageiros, seus discípulos, né? Nós podemos nos considerar os discípulos do Senhor, assim como os discípulos pregavam, evangelizavam, expulsavam demônios e usavam suas mãos, o poder do Senhor, que é tudo poder de Deus, a glória e a honra. Ele nos usa, mas a honra e a glória, o verdadeiro adorador, ele reconhece que o poder, a honra, a glória é exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse que vos fala agora. Paráclitos, ele nos usa para expulsar demônios, para evangelizar, para expulsar demônios, para curar enfermos, não é? Muitas das vezes, pessoas que estão em depressão, pessoas que têm síndrome do pânico, nós fazemos oração, nós intercedemos por aquela vida e aquela vida liberta. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço todos os dias, Senhor, porque o Senhor me usa como canal de bênção na vida de muitos. Eu glorio, eu vanglorio, eu glorifico o teu nome, eu louvo o teu nome todos os dias da minha vida. Eu gostaria de ler um versículo, um salmo aqui, 101, porque, amados, a gente vivencia certas coisas na vida, muitas vezes até cristãos, não é? Aqui eu me refiro em quê? Em soberba, orgulho. Eu vi uma pessoa dizendo, eu não gosto quando o pobre me pergunta preço, porque ele trabalha com um segmento aí. Eu não gosto quando o pobre não pode pagar porque pergunta o preço. Eu falei, irmão, não faça isso. Deus não está nisso. Deus disse que a gente deve ser os seus imitadores, mansos, humildes. Não pode tratar o pobre assim. O Senhor não sabe o que está no pensamento dele, se ele tem algum dinheiro para receber, não é? Ou se alguém vai presenteá-lo. Ele não quer que algum pobre, ele não gosta de pobre, ele acha que pobre não tem que estar perguntando preço de nada que ele faz. Ele acha que só trabalha para rico. Gente, Deus não está nisso. Como é que a pessoa pode ter um comércio e se alguém chega para perguntar, ele olha para a pessoa e vê se a pessoa não tem uma boa aparência de que tem dinheiro para pagar? Para que me pergunta preço? Todo mal-humorado, todo tratando mal o pobre. Gente, Deus, ele não gosta da pessoa soberba, a pessoa orgulhosa. Aqui tem,
E tem pessoas que vivem fazendo fofoca, né? Aí esse versículo é bom a pessoa ler aqui, esse salmo. Promessa de um rei, Salmo 101. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero, com sabedoria, refletir no caminho da perfeição. Jesus não quer que nós sejamos perfeitos, porque Ele sabe que nós temos falhas. Ele nos conhece como ninguém, porque Ele que nos criou, Ele que nos formou. Somos gerados através do que Ele colocou no mundo. A semente do homem na mulher. Tudo provém dele. E para Ele são todas as coisas. Então, ele diz aqui, quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Só que essa perfeição que ele se refere é que a gente busque nos santificar, nos purificar todos os dias. Isso é para mim, é para você, é para todo mundo. Todo mundo, que eu digo assim, todo ser humano, né? Aqueles que obedecem, que buscam a sua face, o encontrarão. Jesus disse, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então aqui no verso 2 do Salmo 101, diz assim, quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Essa perfeição aqui é buscar nele a perfeição. Porque ele sabe que nós somos falhos, nós somos meros pecadores, mas quem está em Cristo Jesus, o pecado não habita mais em nós. Nós não temos aquela sede de pecar, entendeu? Embora sejamos pecadores, porque viemos de uma... viemos de uma herança, né? Dos nossos pais espirituais, Adão e Eva. Então nós temos uma natureza adâmica. Mas em Cristo Jesus Ele nos fez nova criatura. Então nós não andamos mais em trevas. Nós não andamos na prática do pecado. Então aqui no verso 2 diz assim, quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se apegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Quem vive fazendo perversidade não está agradando a Deus. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as escondidas caluniam o próximo, a este destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não suportarei. O Senhor, Ele não suporta pessoas orgulhosas. Como eu dei um exemplo aqui há poucos instantes, de uma pessoa que ele é de Cristo, mas ele é soberbo. Ele é soberbo. Eu disse a ele, irmão, não fique com raiva. Ele disse que não gosta quando um pobre pergunta o preço do produto que ele faz. Eu disse a ele, Deus não está nisso. Eu tenho raiva quando um pobre chega para perguntar o preço. Inclusive, quando eu fui perguntar o preço a ele me tratou todo assim. Eu já não pergunto mais, porque eu já sei que eu sou pobre. Aí assim, o que tem olhar arrogante, o coração orgulhoso, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras. Tem muita gente por aí que vive na prática da mentira. Assim como o Apocalipse 22:15, ele diz que dentre outros, né, dentre feiticeiros, dentre os homicidas, assassinos, idólatras, quem vive na prática da mentira não herdará a cidade santa. O que é que Deus quer dizer? Não herdará o reino dos céus. Aí aqui no verso 5 do Salmo ainda 101, não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. No verso 8 diz assim, manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. A pessoa que vive em constância, né, peca inconstantemente, peca. Jesus, Ele quer salvar muitas vidas. O Senhor quer salvar muitas almas. E Ele trabalha em prol disso. Usa seus mensageiros, seus filhos, servos, filhas, para que leve o Evangelho, né? Leve a verdade, o verdadeiro Evangelho.
Não vê o evangelho, o falso evangelho por aí, que diz que através de guias espirituais, de trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, a pessoa alcança coisas. Isso, Deus não está nisso. Eles usam o nome de Deus, mas Deus não está nisso. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Outro capítulo e versículo que ele me deu para ler é a passagem de Marta e Maria, que vocês muito conhecem, que está em Lucas 10, versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, envia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com os serviços, os serviços de casa, doméstico. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fizesse tudo sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, ela sempre estava aos pés de Jesus, buscando ouvir e praticar os seus ensinamentos. Então, Jesus, ele diz nas suas escrituras, está escrito, que ele diz assim: assemelhá-lo-ei ao homem prudente, aquele que ouve a palavra e a pratica e a cumpre. E o tolo, o insensato, é aquele que ouve e não a pratica. Então, eu sempre leio João 14, 23. Eu sou apaixonada, literalmente apaixonada por esse versículo, toda a palavra de Deus, né? E esse que diz assim, aquele que me ama, que ama a minha palavra, o meu Pai o amará, e eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. Quando o Senhor vem, ele nos capacita, ele nos enche do seu Santo Espírito e nos concede frutos do Espírito, e o maior deles é o amor, não é? Dentre os frutos, o do amor, ele é o maior. É o amor do Senhor incondicional para conosco. Existem os frutos, alguns atributos do Senhor que ele concede, que nós assim também vivenciamos com outro semelhante. Existem alguns atributos que é só dele, não é? Porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele está em todos os lugares, mas tem outros que ele concede que nós, além que ele tenha, ele passa para nós também desfrutarmos e propagarmos esse amor, que é o amor incondicional, o amor que não faz acepção de pessoas, o amor que, embora apesar de você ver que a pessoa vive em pecado, mas você ama o pecador. Assim Deus disse que nós deveríamos nos espelhar imitadores dele. Embora você veja que a pessoa ama o pecado, mas você ama o pecador. Jesus, ele ama o pecador, embora ele abomine o pecado. Então, ele conhecendo a verdade, ele vai deixar de pecar. Propague o evangelho, aonde quer que você vá. Isso agrada ao Senhor. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, a verdade, e fica para si. Não fique para si. Propague o evangelho, mas o verdadeiro evangelho. Aquele que só através do único Deus, mediador entre Deus e os homens, a pessoa é salva. Cristo Jesus, que pagou um alto preço na cruz, foi levado como uma ovelha muda pelos tosqueadores até a morte, e morte de cruz. Mas ele não ficou lá no madeiro. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é Espírito e ele está falando agora com você. Então, Jesus ressuscitou. E eu falei aqui, Jesus me lembrou, o João 14, 23.
Aquele que me ama a minha palavra, e o meu Pai virá, e eu e meu Pai o amaremos e faremos nele morada. Ele nos dá frutos do Espírito. Um deles é o amor, a paz, a alegria, a paciência, a longanimidade, uma longa paciência, o domínio próprio, né? Nós precisamos ter domínio próprio, porque na vida nós vamos, aqui terrena, nós vamos enfrentar muitas adversidades, muitas tentações, mas Senhor, não dá tentação que a gente não possa superar, né? Resistir, porque Ele mesmo, Ele dá o meio, o escape, o recurso para que nós possamos vencer aquela tentação. Ele venceu no deserto. Jesus é Jesus, nós sabemos que nós não podemos nos comparar com Jesus, mas a gente procura se espelhar no ensinamento dele, nas coisas que ele nos ensinou, ordenou. Louvado e agradecido eternamente seja o teu nome, Senhor. Eu, na minha simplicidade, gente, eu sei que eu faço aquilo que agrada a Deus. Então, assim, está escrito em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Até tem um versículo, né, em Provérbios, que diz: atás, ata no teu pescoço, na tábua do teu coração. Aliás, é na tábua do teu coração. O que quer dizer? O que ele quer dizer com isso? Para fixar na mente a palavra dele e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nem para a direita nem para a esquerda. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Gente, é interessante. É maravilhoso você guardar a palavra de Deus, porque ela vai estar fixa no seu pensamento, e toda vez que você for tomar uma decisão, você pede, né, Senhor, me orienta, me dirige, porque quem está nele, ele é o nosso guia. O povo fala por aí, tem guia, não sei o que, guia. O único guia verdadeiro, concedido pelo Pai, e ele disse, eu e meu Pai somos um. É um único Deus. Embora a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas em uma. Por quê? É um mosquitinho que passou aqui. Gente, eu trabalho perto de uma oficina. Então, e aqui, perto da Via Mangue, tem muito mosquitinho. Olha, você tá falando mosquitinho passa. Então, é muita zoada, mas é por causa de perto da oficina. Então, muitas empresas aqui perto. Então, não fugindo do contexto aqui. Então, assim, todo aquele que confessa Jesus, Jesus nos concede frutos espirituais e dons espirituais. Os dons são 9. O dom da sabedoria, do discernimento, de espírito. Tanto é que quem está em Cristo Jesus, quando você conversa com a pessoa, você sabe se aquelas palavras ali provêm de Deus. Esse é o dom do discernimento de espírito. É maravilhoso. Então, tem o dom de curar, o dom da palavra, o dom de curar, o da ciência, o de interpretar línguas, o mistério, o de falar em línguas, o de profetizar é o maior deles, é o de profecias. Então, existem vários dons, o dom de curar, o poder da fé, não é? Que é através da fé que a gente alcança muitas coisas na vida, porque a nossa fé deve estar alicerçada no Senhor, exclusivamente a honra e a glória é do Senhor. Tudo que façamos, que falamos, que façamos, seja para a glória e honra do Senhor Jesus. Então nós devemos apresentar diante do Senhor todos os nossos projetos, nossos planos, porque é o plano dele. Que assim seja. Então, ninguém aqui é Mulher Maravilha nem super-homem. Somos pecadores, somos falhos, em busca de sermos pessoas melhores em Cristo Jesus.
Assim nós nos comprometemos, né? Assim nós nos comprometemos. Quando eu digo assim, não é para que você concorde, amado, com a palavra de Deus, porque o que está pregado aqui, está sendo ministrado, é tudo da palavra de Deus, dirigido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Então, esse versículo é lindo, né? Capítulo e versículo. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Por isso que muitas vezes você vê... Eu estou bem acomodada aqui, ó. Estou no final da escada de onde eu moro. Conversando com vocês. Um papo legal. Um papo construtivo. Um papo para edificar a tua vida. Né? Assim nós devemos fazer. Buscarmos o nosso amor para com o nosso semelhante. Marcos 12, eu sempre falo essas palavras porque são muito importantes. Marcos 12, 30 a 31. São os dois maiores mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus quer que a gente nós tenhamos boas obras. Com certeza. Elas fazem parte. Haverá o livro das obras. O Senhor, através de todas as obras, atitudes nossas aqui na terra, terrenas, o que nós praticamos, o que nós fizemos quando estivemos aqui, no dia que nós partirmos. Então, ele ressuscitará quando ele vier na segunda vinda, ele ressuscitará os mortos primeiro. Como o Senhor é onisciente, ele sabe aquele que em vida, que forma ele viveu. Se ele reconheceu que Jesus é o único Senhor. Vocês veem a passagem de Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, lá em Daniel, no livro de Daniel, na história de Daniel. Ele, por orgulho, lembrando bem aqui, né, pela soberba, que ele achava que ele era o tal, né? Por tudo era por causa do poder que havia nele. Mas nós sabemos que tudo provém de Deus, né? O poder que Deus deu aos reis naquela época, né? E até hoje, tudo que for liderança, tudo que for governador, administradores, tudo chegam a esse patamar porque o Senhor concede que ele chegue. Mas de que forma ele vai viver? Não é verdade? Então, pela soberba dele, o Senhor fez ele virar um animal. Ele passou a beber água do orvalho que caía e cresceu unha, pelos como um animal. Passou a viver no mato, comendo capim, comida de boi. Virou um bicho. E o Senhor teve compaixão dele quando ele reconheceu que só o Senhor é Deus. Então ele voltou ao estado normal dele, do ser humano. Voltou a ser ser humano. Então o Senhor, ele concede, através da compaixão, o amor, a misericórdia dele, que o ser humano se arrependa dos seus pecados, dos seus delitos e se volte para ele. O Senhor diz, dos teus pecados não lembrarei mais. Né? Está lá em Jeremias. Quando o ser humano, embora muito pecador, muito que andou outrora em pecado, até por segundos atrás ele pecou, mas se ele tem um coração arrependido, é que só a passagem que eu até postei na minha rede social da cena da crucificação, haviam 2 ladrões e um deles escarnecia do Senhor, dizia: Filho de Deus, Salvador, se tu és Salvador, por que não salva a ti mesmo e a nós? E o outro não, o outro reconheceu, dizendo: olha, pelo contrário, ele chamou a atenção daquele que... Tô falando só não, eu tô fazendo a live. A minha vizinha.
Então, assim, aquela passagem da cruz, haviam dois ladrões, um escarnecia do Senhor e o outro se arrependeu, né? Ele disse, esse aí, nós estamos pagando. As palavras dele, ele dizia assim, que a justiça estava sendo feita porque eles fizeram muitos homicídios, muito pecado, roubavam, mas aquele ali, o que ele fez para pagar aquilo ali, e ele, por ter um coração contrito com Deus, um coração arrependido, o Senhor o salvou. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ali foi salvo. Louvado e agradecido eternamente o nome do Senhor, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia de mim e nos dê a paz que excede todo entendimento. Deus te abençoe, te livre de todo mal. Se houver alguma pessoa acometida por alguma enfermidade, Senhor, neste vídeo que vier a ouvir, toca no alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, cura, salva, liberta para a glória e honra do teu nome. Deus abençoe a todos. Até a próxima live. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe.